Sabe aquela sensação de se dedicar de corpo e alma a um projeto importante e de repente tudo para? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história antiga sobre a reconstrução de um templo para tentar entender por que isso acontece. Vamos ver o que fazer quando o trabalho trava, quando os muros se erguem e a esperança, bom, ela começa a parecer distante. Para começar, olha só que frase intrigante essa de Provérbios. Ela já coloca na mesa o nosso tema central. Existe uma tensão entre os nossos planos e uma direção maior, que nem sempre a gente consegue entender. Guarda bem essa ideia, porque ela vai ser a chave para a nossa análise de hoje. Então, vamos lá. Nossa história começa no livro de Esdras. O povo de Israel está voltando do exílio com uma missão muito clara e cheia de esperança: reconstruir o templo sagrado em Jerusalém. Havia uma energia no ar, sabe? Um propósito que unia todo mundo. E eles não perderam tempo. Começaram com um gás incrível. Primeiro, reconstruíram o altar, que era como o coração espiritual da comunidade. Depois, retomaram os sacrifícios, restabelecendo a sua prática de fé. E, finalmente, com uma grande festa, lançaram a fundação do novo templo. O projeto estava oficialmente em andamento. Só que é aqui que acontece uma coisa fascinante. A reação a essa nova fundação foi complexa. Os mais jovens, que nunca tinham visto o templo original, gritavam de alegria. Já os mais velhos, que lembravam da glória do primeiro templo, choravam. Imagina só essa cena, um som agridoce de esperança e memória, de começo e perda, tudo junto ao mesmo tempo. E então, de forma tão repentina quanto começou, o trabalho parou, completamente. Por mais de uma década, a fundação ficou ali, parada, exposta. E o motivo dessa paralisação não era simples. Existiam dois tipos de muros impedindo o progresso. E aqui está a raiz do problema. Os obstáculos vinham de dois lados. Em Esdras, a gente vê os muros externos, adversários, intimidação, oposição do governo. Mas o fascinante é que, séculos depois, o apóstolo Paulo descreve muros internos que são igualmente destrutivos: ciúmes, panelinhas, desunião. A grande lição aqui é que, às vezes, a ameaça mais perigosa para um projeto não vem de fora, vem de dentro. E essa citação de Coríntios é um soco no estômago, né? Paulo está dizendo, com todas as letras, que o conflito interno, a desunião, pode ser uma barreira tão poderosa quanto qualquer decreto de um rei ou um inimigo externo. A disfunção interna pode parar um projeto com a mesma eficácia da oposição de fora. Então, o que fazer quando o trabalho para? Quando os muros, tanto os de fora quanto os de dentro, parecem altos demais? Bem, quando os planos humanos falham, a narrativa sugere que a solução não é mais esforço, mas uma mudança de percepção. É por isso que a história nos leva de um problema de construção para uma resposta espiritual, lá no livro dos Salmos. Essa é a pergunta que fica no ar. Quando o esforço humano chega no seu limite, qual é o próximo passo? A frustração pode levar ao desespero, ou ela pode levar a um lugar diferente. E aqui está a resposta. O Salmo 28 oferece uma virada de chave radical. O foco sai da força do construtor e vai para a força do protetor. A pergunta não é mais como nós vamos superar isso, e sim em quem vamos confiar. Este salmo nos dá um verdadeiro roteiro de como é a confiança ativa. Não é esperar de braços cruzados. É clamar para que Deus não se cale. É declarar confiança num protetor. É louvar, mesmo antes de ter a resposta. E, um ponto crucial, é orar pelo bem de toda a comunidade. É uma fé totalmente engajada, mesmo com as obras paradas. Isso tudo nos traz de volta ao começo, aquela situação de Provérbios. A jornada de quem constrói algo é sobre entender a natureza da sabedoria e da direção quando o mapa à nossa frente está em branco. Provérbios também nos alerta sobre o tal do voto precipitado. Pensa na empolgação inicial do projeto do templo. É fácil fazer grandes promessas no calor do momento, mas isso se torna uma armadilha se não consideramos as dificuldades que virão. É um lembrete para termos um olhar mais sóbrio sobre nossos próprios planos e compromissos. E aqui está o paradoxo central, o coração da nossa análise. A fé não é ter todas as respostas ou um plano perfeito. É a confiança de que, embora a gente não consiga entender o caminho inteiro, os nossos passos individuais estão sendo guiados. É sobre confiar no guia, não no mapa. E este gráfico ilustra essa mudança de forma brilhante. A gente passa tanto tempo focado nos nossos planos e se preocupando com os obstáculos, mas a verdadeira jornada do construtor envolve transferir a maior parte do foco para o verdadeiro alicerce, a confiança em algo muito maior que os nossos próprios esforços. E terminamos com esta pergunta para a gente refletir. Se, no final das contas, nossos passos são guiados por uma força maior,
Qual é o papel do nosso planejamento, dos nossos projetos, da nossa planta baixa? Talvez o objetivo não seja apenas construir o que a gente planejou, mas nos tornarmos o tipo de construtor que aprende a confiar ao longo do caminho.